E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre um dos eventos mais marcantes da história mundial, a Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918, o mundo assistiu a um conflito de proporções nunca antes vistas. Imagine só, milhões de soldados lutando em trincheiras, novas tecnologias como tanques e aviões sendo usadas pela primeira vez, e um saldo de milhões de mortos. Foi um período de grande tristeza e destruição, mas que também trouxe mudanças profundas para o mundo. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde vamos entender as causas, os personagens importantes e as batalhas que marcaram esse conflito. Vamos juntos desvendar a história da Primeira Guerra Mundial. Para entendermos a Primeira Guerra Mundial, precisamos voltar um pouco no tempo. No início do século XX, a Europa vivia um período de grande tensão. Parecia até a época do Brasil Império. Diversos países estavam envolvidos em disputas por poder, territórios e recursos naturais. Era como um barril de pólvora prestes a explodir. Um dos principais fatores que contribuíram para a guerra foi o nacionalismo. As nações europeias estavam cada vez mais orgulhosas de si mesmas e acreditavam ser superiores às outras. Essa rivalidade nacionalista, somada a acordos militares entre os países, criou um clima de desconfiança e medo. Bastou uma faísca para que a guerra começasse. A Primeira Guerra Mundial foi travada entre dois grandes grupos de países: a Tríplice Entente, formada pela França, Reino Unido e Rússia. Esses países, unidos por interesses comuns e preocupações com a crescente ameaça alemã, formaram uma aliança que prometia apoio militar mútuo em caso de agressão. A Tríplice Entente não era apenas uma aliança militar, mas também um pacto político e diplomático que buscava manter o equilíbrio de poder na Europa. Do outro lado, estava a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Esta aliança também tinha como objetivo a proteção mútua e a promoção de interesses comuns, especialmente em face das tensões crescentes com a Tríplice Entente. A Alemanha, com seu rápido crescimento industrial e militar, buscava afirmar sua posição como uma potência mundial, enquanto a Áustria-Hungria enfrentava desafios internos de nacionalismo e diversidade étnica. Essas alianças, formadas anos antes do conflito, funcionavam como um pacto de proteção mútua. Se um país fosse atacado, os outros membros da aliança o defenderiam. Esse sistema de alianças criou uma rede complexa de obrigações e compromissos que, em última análise, contribuiu para a escalada do conflito. A diplomacia da época era marcada por uma série de tratados e acordos que visavam prevenir a guerra, mas que, paradoxalmente, também preparavam o terreno para um conflito em larga escala. E a faísca que deu início à guerra aconteceu em Sarajevo, em 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria. O arquiduque e sua esposa, Sophie, foram mortos por Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio que fazia parte de um grupo que lutava pela independência da Sérvia do domínio austro-húngaro. O assassinato, realizado por um nacionalista sérvio, desencadeou uma série de eventos que culminaram na declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia. Este evento foi o estopim que ativou o sistema de alianças, levando rapidamente outros países a se envolverem no conflito. A Rússia, aliada da Sérvia, mobilizou suas tropas em apoio, o que levou a Alemanha a declarar guerra à Rússia. Em seguida, a França e o Reino Unido foram arrastados para a guerra devido aos seus compromissos com a Tríplice Entente. E assim, em poucas semanas, a Europa estava em guerra. As nações mobilizaram suas tropas e milhões de soldados foram enviados para as frentes de batalha. A guerra, que muitos pensavam que seria rápida e decisiva, logo se transformou em um conflito prolongado e devastador, com trincheiras se estendendo por centenas de quilômetros e batalhas sangrentas que resultaram em enormes perdas humanas. Parecia até briga de torcida organizada, mas em escala muito maior.
As nações estavam envolvidas em uma luta feroz, com cada lado determinado a vencer a qualquer custo. A Primeira Guerra Mundial mudou para sempre a face da Europa e teve consequências profundas que ressoaram por décadas, moldando o curso da história mundial. A Primeira Guerra Mundial foi diferente de todas as guerras que a antecederam. Pela primeira vez, novas tecnologias como metralhadoras, tanques e aviões foram utilizadas em larga escala, tornando o conflito muito mais mortífero. As batalhas eram, em sua maioria, travadas em trincheiras, um tipo de fortificação rudimentar que se estendia por quilômetros, como se fosse uma fila de pão gigante e perigosa. A vida nas trincheiras era extremamente difícil. Os soldados enfrentavam fome, frio, doenças e o medo constante dos bombardeios inimigos. Era como viver em um pesadelo. Durante os 4 anos de conflito, diversas batalhas foram travadas na Europa, mas 2 delas ficaram marcadas na história pela violência e brutalidade: a Batalha de Somme e a Batalha de Verdun. A Batalha de Somme, que teve início em julho de 1916, durou mais de 4 meses e resultou em mais de 1 milhão de baixas entre os 2 lados, uma verdadeira tragédia. Já a Batalha de Verdun, iniciada em fevereiro de 1916, ficou conhecida como o Moedor de Carne de Verdun devido ao grande número de baixas. Em 1917, um evento crucial mudou os rumos da guerra: a entrada dos Estados Unidos no conflito. Até então, os Estados Unidos se mantinham neutros, observando de longe a devastação que assolava a Europa. No entanto, a situação mudou drasticamente quando submarinos alemães começaram a atacar navios mercantes americanos. Esses ataques resultaram na morte de muitos civis inocentes, o que gerou uma onda de indignação e revolta entre os americanos. A pressão pública e a necessidade de proteger seus interesses econômicos e cidadãos levaram o país a declarar guerra à Alemanha em abril de 1917. Foi como se o juizão tivesse chegado para colocar ordem na confusão. A entrada dos Estados Unidos trouxe um novo fôlego para as forças da Tríplice Entente, que estavam exaustas após anos de combate intenso. Os soldados americanos, bem equipados e motivados, começaram a chegar em grande número na Europa, prontos para lutar. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi decisiva para a vitória da Tríplice Entente. Com a chegada de mais tropas frescas e recursos abundantes, os aliados conseguiram lançar ofensivas mais eficazes contra as forças alemãs, que já estavam enfraquecidas e desmoralizadas. Com mais soldados, armas e recursos, os Estados Unidos ajudaram a virar o jogo contra a Alemanha, que, enfraquecida, assinou o armistício em 11 de novembro de 1918, marcando o fim da Primeira Guerra Mundial. A assinatura do armistício foi um momento de grande alívio e celebração em todo o mundo, pois finalmente a paz havia sido alcançada após anos de destruição e sofrimento. A entrada dos Estados Unidos não só acelerou o fim do conflito, mas também marcou o início de uma nova era na política internacional, onde o país emergiu como uma potência global. A Primeira Guerra Mundial deixou marcas profundas no mundo. As cicatrizes desse conflito não se limitaram apenas aos campos de batalha, mas se estenderam por toda a sociedade. Além dos milhões de mortos e feridos, o conflito provocou uma crise econômica global, que afetou a vida de milhões de pessoas. A escassez de alimentos e o desemprego em massa tornaram-se uma realidade cotidiana para muitos. A guerra não apenas redesenhou o mapa da Europa, mas também plantou as sementes para futuros conflitos. As novas fronteiras criaram tensões e rivalidades que perdurariam por décadas. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras sanções à Alemanha, considerada a principal culpada pela guerra. Essas sanções incluíam a perda de territórios, a redução do exército e pesadas indenizações de guerra. A Alemanha foi obrigada a ceder territórios, reduzir seu exército e pagar pesadas indenizações de guerra.
Essas medidas não apenas enfraqueceram a economia alemã, mas também feriram o orgulho nacional. Essas medidas humilhantes alimentaram o sentimento de revanchismo na Alemanha, criando um terreno fértil para o surgimento de ideologias extremistas. O ressentimento e a humilhação contribuíram para a ascensão do nazismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler e o Partido Nazista capitalizaram esse descontentamento, prometendo restaurar a glória perdida da Alemanha. Foi como se a guerra tivesse deixado uma ferida aberta, uma ferida que nunca se curou completamente. As cidades destruídas e os veteranos mutilados eram lembretes constantes do horror vivido. A memória dos soldados caídos e os monumentos erguidos em sua homenagem servem como um lembrete solene das consequências devastadoras da guerra. A Primeira Guerra Mundial mudou o curso da história, deixando um legado de dor e sofrimento que ressoa até os dias de hoje. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito brutal e devastador, que nos ensinou importantes lições sobre a importância da paz, do diálogo e da cooperação entre as nações. É fundamental lembrarmos dos horrores da guerra para que possamos evitar que tragédias como essa se repitam. Que a memória daqueles que perderam suas vidas nesse conflito nos inspire a construir um futuro mais pacífico e justo para todos. Afinal, como diz o ditado, guerra nunca mais.